que é a droga, que a gente tem visto que tem crescido a cada dia, a cada momento, né? A droga tem avançado, tem crescido, o crack tem sido uma verdadeira epidemia, tirando aí muitas vidas, né? Acabando praticamente com a nossa juventude, principalmente. Então, eu quero passar aqui já, eu não sei se o nosso presidente vai ficar todo o tempo conosco aqui, vai ficar apenas um momento. Então, já quero passar para ele, nosso presidente da casa aqui, dessa Casa do Legislativo, fazer suas considerações, né, seu pronunciamento que o fará da tribuna. Muito obrigado, meu presidente, vereador Renato Nunes, que apesar da sua modéstia, ele tem sido muito competente à frente da comissão, e o nervosismo é natural daqueles que de fato sentem a responsabilidade que é presidir uma comissão desta Casa Legislativa, que representa a sociedade de Caxias do Sul, principalmente uma comissão como é a Comissão de Direitos Humanos, que na sua prerrogativa principal tem aqueles que são justamente a razão de ser do seu próprio nome. São os direitos do ser humano, que por sua vez são os componentes mais importantes desse universo no qual nós vivemos. Então, Vossa Excelência, vereador Renato, saiba que orgulha muito esta casa, orgulha muito os seus pares e orgulha muito a nossa sociedade por essa sua luta incansável. Vossa Excelência sempre disse que desde que assumiu esta casa, a sua bandeira principal de luta seria o combate, né, o combate à drogadição. Saudar a mesa também, Ministério Público, Brigada Militar, as entidades aqui representadas, conselheiros tutelares, enfim, todos os que nos acompanham, colegas vereadores, e dizer que, de fato, esta é uma luta que parece ser um pouco inglória, né, para todos. São audiências públicas em cima de audiências públicas, são palestras em cima de palestras, são atividades em cima de atividades, e parece que continuamos perdendo essa guerra, vereador Mauro Pereira. Parece que esta guerra está sendo difícil de ser vencida, está sendo difícil de nos mantermos vivos perante a força devastadora que é o crack. Mas isso somente acontece porque enganam-se aqueles que acham que o crack é o problema principal a ser debatido. Ele é o problema principal porque é a droga que nos últimos momentos vem sido aquela que é a mais avassaladora de todas que surgiram. Um poder destrutivo extremamente grande, avassalador, que não deixa pedra sobre pedra. Mas essa luta ela não pode ser vencida, vereador Renato Nunes, de anos para cá e nem daqui a alguns poucos anos. Porque essa é uma luta que ela existe desde que o ser humano existe. E ela tem a sua origem justamente na inabilidade que o ser humano tem de viver, na inabilidade que o ser humano tem de lidar com as suas frustrações, com as suas vicissitudes, com as suas deficiências, muitas vezes, de caráter, com as suas dificuldades de lidar com as agruras da vida. E ele, desde que ele existe, ele buscou, através de diversas fórmulas, componentes que pudessem aliviar essas suas dificuldades de lidar com a vida. E isso não acontece somente com os químicos, isso acontece com diversos outros objetos que estão ao nosso alcance, que estão ao nosso redor, e que fazem com que as pessoas, através do alcance desses objetos, sintam um determinado alívio para as suas dificuldades. Então o crack, na verdade, ele é o que de mais devastador surgiu nos últimos tempos. Mas experimentem tirar também o álcool da nossa sociedade. Experimentem tirar o álcool da nossa sociedade. Vamos estabelecer uma lei, não uma lei no papel, como muitas que nós temos, mas uma lei hipotética que fosse cumprida. Não poderá mais ser consumido álcool. O que aconteceria com a nossa sociedade? Ponto de interrogação, cada um faça, tire as conclusões que quiser tirar. Bateríamos cabeça muito, e não sei se conseguiríamos conviver em sociedade. E é necessário o consumo do álcool? Eu pergunto, outro ponto de interrogação. É necessário para um ser humano viver? Cada um que tire as suas conclusões também. Mas ele está aí, arraigado há quantos anos na nossa sociedade? Então vejam que apenas através desse exemplo eu quero deixar aqui que este combate que nós estamos fazendo, ele não é de poucos anos, de poucas décadas, nem de poucos séculos. Ele é desde que o ser humano existe.
Ele é desde que o ser humano existe. E assim sendo, não dá para nós esmorecermos, vereadora Ana, na nossa luta, somente porque não estamos vendo uma luz no fim do túnel, e a única que estamos vendo é a luz do trem, que vai nos atropelar, desistir somente por isso. Nós temos que continuar a nossa luta. Nós temos que continuar nós, enquanto poder público, fazendo aquilo que nós devemos fazer, sim. Pois uma das causas das dificuldades dos seres humanos de lidar com a sua vida é a grande injustiça social que nós temos. Pessoas que têm muito, pessoas que têm pouco. Pessoas que acabam enveredando para o mundo da dependência química e de muitas outras dependências, porque não tiveram a oportunidade de inserção social. Este é um fato. E que aí é mais fácil punir, é mais fácil colocar na cadeia, é mais fácil chamar de vagabundo, do que criar mecanismos e oportunidades para que essas pessoas tenham inserção social. Este é um ponto. Eu sempre evito falar da repressão nesses momentos, e me desculpe, senhor presidente, se eu estou me estendendo um pouco, mas são, acredito que os 5 minutos regimentais, Vossa Excelência comanda a reunião, eu logo finalizo. Eu evito falar muito de repressão, eu sei que ela é necessária, eu sei que o trabalho do Ministério Público, da Polícia, da Justiça, ele é extremamente importante, pois nós temos uma batata quente na mão, que está nos queimando e que ela tem que ser tratada. Temos que tratar daqueles que já são dependentes químicos, temos que tratar daqueles que são a verdadeira praga, que são os traficantes. Temos que fazer algo atacando a consequência do problema, mas nós não podemos olvidar daquela que é de fato a causa. Que é um trabalho de prevenção, que é evitar que as nossas crianças tenham o primeiro contato com as drogas. Esse é o principal trabalho que nós temos que fazer. E é esse o principal trabalho que eu gosto de abordar quando eu faço as minhas manifestações e o meu entendimento, que ele é de leigo, não é um entendimento técnico, mas de quem está observando que é muito mais fácil você trabalhar os que já são dependentes, evitando que esta bola de neve fique cada vez maior, possibilitando que a lei seja cumprida e que nós tenhamos, de fato, no Brasil, aquilo que a Lei de Diretrizes e Bases determina, que são escolas de tempo integral, que as crianças possam passar o dia inteiro numa escola, pois os pais têm que trabalhar, de manhã ou de tarde eles têm que trabalhar, e aonde ficam as crianças no turno inverso do seu estudo? E se não trabalharem, não colocam comida na mesa? Que as escolas possam ter atendimento psicológico para os seus alunos. Não dá para o aluno ir para uma escola tendo apanhado em casa com uma desestrutura familiar, com fome, com sede, com frio, sem roupa. Não adianta ter vaga nas escolas. Nós temos que formar a criança, nós temos que adotar a criança. Então esses são trabalhos preventivos que devem ser feitos. E é a contribuição que eu, enquanto homem que está na atividade pública, darei. É esse trabalho na prevenção. O restante, e concluo por aqui, evidentemente, considerações, todos temos muitas, e quero muito ouvir vocês também. O restante é deixar que aqueles que de fato, tecnicamente conhecem do assunto, e vejam que nem esses conseguiram ainda chegar a uma pílula mágica que pudesse curar a dependência química. Não existe um remédio, vereador Mauro, não existe uma fórmula mágica que diga, está aqui, não sei se esse dia chegará. Eu acho que a fórmula mágica é o ser humano ter o seu equilíbrio, o seu centro, saber lidar com as dificuldades da vida e saber que as coisas boas acontecem, mas que as ruins também acontecem. E que nada é motivo para que a gente se destrua. Mas esse é um outro assunto, este é um outro debate e novas audiências públicas, espero, vereador Renato, que aconteçam, para que nós, cada vez mais, possamos, com a contribuição de cada um, mesmo parecendo que estamos aqui de bobo, que nós não estamos conseguindo, que nós não vamos conseguir, mas não desistamos, por favor. Continuamos nessa luta, pois aqueles que acham que não tem problema com isso, possuem familiares, possuem pessoas que o dia de amanhã estarão convivendo com os filhos daqueles que têm problema. Então, o problema do nosso vizinho, o problema daquele que mora na favela, o problema daquele que mora lá no Japão, por mais que possa nos parecer alheio, ele não é, pois cada vida nesse planeta ela se interliga de uma maneira que nós não imaginamos como. Então, um ato nosso como essa audiência pública, ela repercutirá sim, e muito, pois eu tenho na minha vida a filosofia de que o bem sempre vence o mal. E nós não vamos perder essa guerra, desde que nós nos mantenhamos vigilantes, atentos, e não passivamente apenas, mas ativamente buscando aquilo que de fato é o único caminho.
Vereador Renato, eu agradeço pela sua atenção, pela sua tolerância. Meus ouvintes, eu agradeço até. Não sei se disse alguma coisa que possa ser proveitosa, mas, de qualquer maneira, consegui desabafar um pouco daquilo que todos nós temos no nosso peito, que é uma indignação latente com relação àqueles que estão lá na rua, né, e que cruzam os braços para esse problema. Obrigado. Muito obrigado, então, as palavras do nosso presidente nessa casa, vereador Moisés Paese. Então, de imediato, também passo a palavra a doutora